Muito boa tarde para você. Nós interrompemos a nossa programação. Daqui a pouquinho você continua a assistir a novela Mar de Amor. Neste momento, nós vamos a Brasília acompanhar a posse de Michel Temer como presidente da República. Você está vendo aí imagens do Senado Federal. Temer chegou agora há pouco, foi recepcionado aí pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, que está neste momento anunciando a posse. Daqui a pouquinho vai ter a leitura do compromisso constitucional. Vamos ouvir as palavras de Renan Calheiros. Pela banda dos fuzileiros navais. Podemos sentar. Lembrando que daqui a pouquinho o presidente Michel Temer já tem uma viagem para a China. Ele vai fazer uma rápida reunião ministerial e já gravou um pronunciamento à nação que vai ser exibido às 5 para as 8 da noite e depois embarca para a China, onde vai participar da reunião do G20. Vamos ouvir agora Renan Calheiros, presidente do Senado. De respeito, ouvirmos o compromisso constitucional. Convido o excelentíssimo senhor presidente Michel Temer a prestar compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis
promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro empossado no cargo de presidente da República Federativa do Brasil o excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, para o período de 31 de agosto de 2016 a 31 de dezembro de 2018. Bastante rápido, ele recebe agora os cumprimentos ali de Renan Calheiros e já era previsto mesmo que fosse assim, justamente por causa da viagem que o presidente Michel Temer tem para a China. Agora, o SBT já conversou com Michel Temer depois da votação do impeachment. Quem falou com ele por telefone foi o Kennedy Alencar, que está neste momento ao vivo lá no Congresso. Boa tarde, Kennedy. Conta pra gente qual foi essa primeira conversa que você teve com o presidente depois da votação do impeachment. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. O agora presidente efetivo da República, Michel Temer, disse, Marcelo, que ele está ciente da responsabilidade e das dificuldades que ele vai enfrentar. Mas se disse otimista, disse que pretende fazer um governo para entrar para a história. Ele avaliou que o julgamento final do impeachment acaba com incertezas que atrapalham a economia e que isso vai ser importante para ajudá-lo a aprovar medidas no Congresso Nacional a fim de gerar emprego e retomar o crescimento, segundo as palavras dele. Ele disse que a prioridade dele na economia é colocar o país de volta nos trilhos. Na política, é pacificar o Brasil. Diz que pretende dialogar com a oposição, mas dialogar com quem queira dialogar e sobre questões de Estado. Aí está aberta nos bastidores uma possibilidade de conversa com o ex-presidente Lula, mas ele não avança nisso publicamente. Isso deve ser algo a ser tratado nos bastidores. Ele deverá ser o grande articulador político do próprio governo, fará reuniões com as bancadas parlamentares na Câmara e no Senado para aprovar a reforma da Previdência e a proposta de emenda constitucional que cria um teto para limitar o crescimento das despesas públicas. Ele diz que pretende convencer deputados e senadores que essas medidas duras são necessárias para gerar emprego e crescimento. Hoje parecem impopulares, mas na visão de Temer serão medidas populares quando houver o resultado da aprovação dessas medidas. Ele quer ter um papel parecido com o que Fernando Henrique Cardoso teve na condução do Plano Real e na articulação das reformas econômicas no seu primeiro mandato. Articular diretamente com o Congresso. Marcelo, é basicamente isso, Marcelo. Obrigado, Kennedy. A gente viu agora há pouco uma declaração da já ex-presidente Dilma Rousseff num tom bastante desafiador, dizendo que não vai se calar. O que a gente pode esperar da ex-presidente a partir de agora, Kennedy? Olha, a presidente Dilma teve uma vitória hoje que ela manteve os direitos políticos dela. Ela sinalizou, Marcelo, uma oposição muito dura. Essa é uma posição que ela está mostrando agora no calor dos acontecimentos, com muita emoção ainda. O PT tem uma encruzilhada diante dele, porque o PT esteve no comando do país durante 13 anos e vai ter que escolher se vai fazer oposição como se nunca tivesse comandado o país, e aí uma oposição muito radical, negando tudo o que defendia, ou se fará uma oposição mais propositiva, Marcelo. Ok, Kennedy, obrigado. Vamos continuar a acompanhar a cerimônia de posse de Brasília, diretamente do Senado Federal. Quem assina agora o livro é o Renan Calheiros, presidente do Senado. A gente viu agora há pouco o novo presidente, Michel Temer, também assinando o livro. Lembrando que ele mal assume o cargo de presidente, já viaja para a China, vai participar de um encontro nos dias 4 e 5 de setembro e, por isso, Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, vai assumir interinamente a presidência. Em entrevistas recentes, ele disse que quer que essa passagem seja uma coisa muito discreta, justamente pelo momento em que o país vive, um momento de transição. Michel Temer agora cumprimenta Renan Calheiros. Lembrando que daqui a pouquinho vai haver uma reunião ministerial antes da viagem para a China. Qual deve ser o tom dessa reunião, Kennedy? Olha, o Temer me disse na conversa, Marcelo, que ele vai dizer para os ministros que a ordem é a seguinte: descentralizar os serviços, mas centralizar as decisões. E tudo muito focado na questão econômica. Trabalhar, receber deputados, senadores. O Temer tem um grande desafio, que é aprovar no Congresso essas medidas. Portanto, vai ser um governo voltado muito para o diálogo com o Congresso. Ele vai dar esse recado na reunião ministerial hoje, Marcelo. Obrigado, Kennedy. Agora nós voltamos com a nossa programação normal. A qualquer momento, outras informações e a cobertura completa no SBT Brasil.
Você foi confessar ao Padre Lupe tudo o que aconteceu entre nós, não foi?